ver, e tudo a funcionar impecável, como podem ver. Este meu convidado, antes de eu começar a falar, eu queria só deixar aqui uma nota importante. À questão de pouco tempo que fizemos a nossa entrevista, ele veio como um dos pilotos que competia no campeonato nacional de todo o terreno na categoria de SSV. Hoje, ele regressa no último dia do mês de outubro, já como campeão. Portanto, há aqui uma mudança bem grande neste meu entrevistado, que está aqui à minha frente, muito sorridente. Estamos a falar então de Gonçalo Guerreiro, que até agora era apenas mais um piloto que lutava nos SSVs, agora já está nas emissões das Valvas como campeão. E por isso, Gonçalo, sem mais demoras, e já vamos querer saber o resto, pergunto como é que tu te estás a sentir. Vejo assim um sorriso, mas não vejo aquela expressão como nós vemos de grande euforia. Parece que ganhaste o teu campeonato número 20 ou 30. Como é que te estás a sentir, antes de mais? Vamos começar por aí. Bem-vindo, Gonçalo. Olá, Gonçalo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Comprometido, se fosse campeão, estaria aqui. E 2 dias depois do feito, cá estamos nós. Sinto-me bastante feliz, como é óbvio. Muito grato por ser campeão e pela conquista. Foi uma conquista difícil, que durou 1 ano, né? Ao fim de 7 provas, fomos disputar a Baja Porto Alegre e sagrámos-nos campeões, eu e a equipa, porque isto, na verdade, foi um triunfo alcançado graças à minha equipa, JB Racing, que fez um trabalho excepcional ao fim da época. E sinto-me contente, feliz. E já vamos saber esses detalhes. Mas diz-me uma coisa, acaba por ser aqui, pergunto teu, uma vingança do campeonato do ano passado. Tu também estiveste na luta do campeonato, mas não foi possível seres campeão, não interessa o resto, mas sentes-te agora, finalmente, ao fim depois daquele ano de luta, agora percebeste um bocadinho, mais maduro 1 ano depois, e sentes-te então já campeão a pleno direito? Será assim que posso dizer as coisas, Gonçalo? É assim, todos os anos são anos de aprendizagem. O ano passado foi um ano de aprendizagem. Não começámos o ano tão bem e acabámos por ir à última corrida disputar o título. Sabíamos que as nossas chances eram completamente quase nulas, porque dependíamos basicamente dos pilotos da frente desistirem desistirem e eu ganhar em Góis. Mas eu estava muito atrás deles e as minhas chances eram mesmo muito poucas. Este ano, o meu foco desde o início foi tentar ser campeão e logo à partida da primeira prova de Beja eu tentei impor isso a mim mesmo, era sagrar-me campeão e acabei por ser agora em Porto Alegre. E onde é que tu vês o segredo para esta conquista? Achas que foi ter sido sempre o mesmo ritmo, sempre na mesma dedicação ao campeonato desde a primeira prova? Foi atacares nas alturas mais importantes? Onde é que tu achas que poderá estar aqui o segredo para que outros também aprendam o que é que têm que fazer para também serem campeões? É assim, eu na verdade não sei qual é a chave, nem sei qual é que é o segredo, mas mantive-me humilde durante o ano inteiro, fiz as coisas bem feitas. Tenho a certeza que a maioria dos pilotos tem 0 apontamentos face a mim, como piloto e como pessoa, porque sou uma pessoa humilde, nunca houve qualquer tipo de atrito entre mim e outros pilotos. Não sou piloto de reconhecer provas, treino bastante, mas são treinos não de provas antes. Nunca treinei uma prova, portanto, os treinos que eu faço são perto de casa, a experimentar os carros, a experimentar afinações. Portanto, eu acho que sou um piloto completo no sentido em que tenho a certeza que as pessoas não têm nada a apontar-me a mim, porque pronto, não têm mesmo, porque eu sou humilde, sou porreiro, e isto foi o que me transmitiram a minha família ao longo destes anos todos. Muito bem. Gonçalo, tu que és o campeão mais jovem de sempre da história, de facto, neste caso, já nem vou ver no resto dos momentos dos SSVs, e eu pergunto, no teu caso, como é que tu encaravas a prova de Porto Alegre? Consegues voltar atrás um bocadinho no tempo e recordar quinta-feira passada, portanto, recordar um campeonato que iria ser decidido a 3, não esquecer aqui os teus
amigos, vamos chamar assim, até entrar no carro, depois aí são todos adversários, mas sempre no bom sentido. Mas tu tinhas adversários de peso, tinhas neste caso o Beto Borrego, que queria renovar o título conquistado no ano passado, tinhas o João Monteiro, que também tem vindo a fazer um campeonato muito interessante, também agressivo, mas talvez acabar por ser aquele que tinha menos hipóteses, mas sempre matematicamente a poder ser campeão e com aquele ritmo que todos nós sabemos desde o primeiro momento nesta Baja Porto Alegre e portanto, aparecias também tu. Como é que, no teu caso, para percebermos, como é que tu estavas a pensar que iria ser o Porto Alegre antes dele mesmo ter acontecido? Isto é, na quinta-feira, antes de começarem as coisas mais a sério. Assim, eu estava numa pilha de nervos. Quem me conhece sabe o quão nervoso eu estava. Eu tentei não transmitir para as pessoas, mas havia muitas pessoas que vieram ter comigo, não sei o quê, dizer para eu ter mais calma e que eu andava muito nervoso e que era o facto de eu andar nervoso que as coisas não me andavam a correr bem, mas acho que não é bem por aí. Eu estava numa pilha de nervos porque é normal de ir disputar a última prova no Porto Alegre, é complicado porque a prova em si é muito complicada e é bastante fácil as coisas se desmoronarem, porque é uma prova onde tudo pode acontecer, muito grande, e é mesmo a mais difícil do campeonato. Se me dissessem quinta-feira que eu iria ser campeão, eu provavelmente acreditaria, porque eu tinha fé que as coisas fossem correr bem para o meu lado. E na verdade correram, mas não foi fácil. Explica-me até uma outra coisa que eu tinha trocado já mensagens contigo, que é tu teres, ou não sei quem é que te disse, mas pelos vistos terá sido um talismã, mas desta vez tiveste alguém a teu lado. Portanto, aqui que não em T3, tinhas a teu lado, em SSV tiveste um navegador desta vez. Pergunto-te como é que surge esta oportunidade, esta necessidade. Fala-me aqui um bocadinho de como é que optaste por levar mais alguém. Foi sugestão que te deram, olha, levas assim esta pessoa assim, que ele vai-te trazer a tranquilidade que tu precisas. Explica-me um bocadinho essa decisão. É assim, a minha ida ao Norte, à Baja do Norte, foi também para eu aprender um pouco sobre a classe 33 e também para preparar a Baja Porto Alegre. Eu queria fazer Porto Alegre acompanhado pelo facto de ser uma prova mais complicada, onde temos de passar bastantes concorrentes, motas e quads, e também o fator chuva, o fator desaparecer em Porto placas, Alegre. Porto Alegre. desaparecer em placas, fitas, e se calhar com o navegador ia ter a tarefa mais facilitada. E foi, eu fui acompanhado com o Fernando Miguel, um copiloto que eu não conhecia, conheci na Baja do Norte e logo no começo acabámos por nos dar bem e terminámos a dar-nos bem, porque, porque somos pessoas simples e adaptámos-nos bem. Ele fez um excelente trabalho, claro que teve alguma dificuldade por causa da tempestade, caiu muita água, entretanto os roadbooks, muitos deles molharam-se, o dele também molhou, mas mantivemos a calma e conseguimos ir até ao fim, sem stresses, poucas saídas de estrada, ou quase nenhumas. E Uh, achas que sem ele o Porto Alegre deste ano não tinha sido assim? Agora que já eu não, passaram estas horas? eu não consigo responder a isso. Eu já ganhei o Porto Alegre o ano passado sozinho. Se calhar este ano, se fosse sozinho, não ia correr tão bem. Fui acompanhado e correu bem, graças a Deus. Não faço ideia como é que seria o desfecho se fosse sozinho. Mas E como é que... uma ajuda ao lado faz sem dúvida a diferença. E eu para o ano vou a tempo inteiro com o navegador. Muito bem. E diz-me lá, Gonçalo, como é que foi este Porto Alegre? Com muita água, que eu estava presente também em Porto Alegre, vi, senti e apercebi-me de facto que até granizo passou naquela altura. Muitos concorrentes não tiveram a coragem de continuar. Como é que foi a tarde de sábado? Já não digo antes, mas com este troço grande que vocês tiveram, tiveste várias coisas a passarem pela cabeça. Será que a máquina resiste? Será que eu resisto? A questão dos arames, que estavam de facto com muitos, vamos dizer, com muitos concorrentes com arames enrolados nas rodas. Queres-me falar aqui um bocadinho como é que foi a parte mais longa deste Porto Alegre? É assim, nós iniciámos sábado
e ainda fizemos talvez 60 ou 50 quilómetros com o tempo seco, portanto estava porreiro. E eu ao fim de 50 ou 60 quilómetros deram-me os tempos e eu estava a ganhar mais ou menos 2 minutos para o Monteiro e 1 minuto para o Borrego. Portanto, eu encontrava-me na frente da corrida, ao quilómetro 60, mais ou menos. Entretanto, a chuva aparece. Eu fiquei animado com a chuva porque se tivéssemos um Porto Alegre completamente seco, eu acredito que os carros iam sofrer mais, porque a chuva acaba por abrandarmos um pouco mais o ritmo. O material sofre menos porque não há tanto impacto, as coisas tornam-se todas mais moles, e abrandamos todos, nós de certeza que abrandámos o ritmo, e eu na altura disse para o Fernando, o carro não ia aguentar se fôssemos estes quilómetros todos assim. E pronto, ainda bem que veio a chuva, eu fiquei contente com a chuva, não fiquei contente com a tempestade, porque realmente veio uma tempestade em que assim que começa a chuva e o granizo, nós houve ali talvez 2, 3 minutos de adaptação, porque nós não víamos nada, ainda por cima eu levei uma viseira laranja, o tempo estava péssimo, estávamos dentro das árvores, e estava muito escuro, o céu parecia que estava de noite, então a certa altura aquilo foi uma adaptação e foi muito difícil de ver, foi uma carga de trabalhos. Mas pronto, continuámos, chegámos à primeira assistência, estávamos a ganhar muito tempo para os meus adversários e foi bom, porque foi bom. É assim, eu quando cheguei estava em Dobete na assistência, portanto, ele saiu quando eu já estava 1 minuto parado, portanto eu estava-lhe a ganhar 1 minuto. E assim que ele sai na assistência, depois o Nuno Abrantes disse-me que eles tiveram uma saída de estrada logo depois da assistência, porque pronto, eles tentaram apertar e realmente conseguiram diminuir a vantagem, só que eles tiveram uma saída feia, em que tiveram depois muito tempo parados, mas pronto, isso faz parte das corridas. Mas no geral tentámos manter a calma, fomos sempre muito consistentes. Foram poucas as vezes que eu perdi o foco e fui sempre muito concentrado, e isso demonstrou-se isso demonstrou o meu andamento ao fim do fim de semana. E Não, sustos, Gonçalo? Algum susto no meio disso tudo que se tenha ouvido falar? Não, mas tu é que podes dizer a verdade lá dentro do carro. sim. É assim, quando andamos naquele ritmo mesmo, no fio da navalha, acabam por surgir sustos, porque se não tivermos sustos, nós não estamos a andar rápido. Portanto, sim, tivemos alguns sustos, mas não daqueles ao ponto da corrida terminar, talvez um ou outro, mas correu tudo bem. Não danificámos o carro chegou inteirinho, nem tinha folgas. Hoje estivemos a ver o carro, tive a lavá-lo e o carro nem folgas tinha, o carro está impecável. E o público? Como é que te pareceu o público? Demasiado vibrante no meio do troço? Pelo contrário, sempre a margens de segurança para não teres de te preocupar com isso? É assim, Porto Alegre é incrível pela multidão de público que, que vai ver a prova. Eu acho que houve segurança, nem faço ideia se houve algum tipo de acidente com algum espectador, mas sem dúvida que fazer a Baja Porto Alegre com aquele público é uma energia completamente diferente das outras. E eu acho que para todos os pilotos a prova Porto Alegre não é indiferente, por isso mesmo, pelas estradas que são belíssimas, mas também pela multidão que vai ver a prova. Muito bem. À altura dos agradecimentos, a quem é que queres agradecer? Vamos falar dos patrocínios a seguir, quando mostrares aí na camisola os que tens, mas a quem é que tu queres agradecer pela oportunidade, primeiro que tudo, de estar no campeonato e depois da oportunidade de seres campeão? Queres dedicar e queres deixar aqui agradecimentos a alguém ou a algumas instituições antes de mostrares os teus sponsors? É assim, eu Temos a agradecimento noite toda, ainda é cedo, portanto temos a noite toda, porque imagina para hoje ser campeão, neste caso sábado, há 2 dias atrás, existe muitas pessoas que fizeram parte deste processo, como é óbvio, desde os mecânicos da JB Racing,
desde a minha família, que é o meu suporte, a minha irmã, o meu pai, o meu irmão, a minha mãe, os meus tios. Existe Sobrinho ou uma sobrinha também, não é? Que já está a crescer, segundo aquilo que eu me duas percebi. sobrinhas, sim, Duas, sim. duas. Existe mesmo aqui uma legião de pessoas que fizeram parte deste processo, pronto, da conquista do título. Provavelmente, se eu tivesse aqui a enumerar ou a dizer cada pessoa, provavelmente ia-me esquecer de alguns, não por mal, mas porque são bastantes pessoas. Mas é importante realçar os patrocinadores, como é óbvio, a JB Racing, a minha equipa, que ao longo do ano prepararam o carro, talvez um dos melhores carros que está no campeonato. Não quero ser desumilde, mas sinto que sim, tenho um carro muito bom, tenho uns amortecedores brutais, é assim, JB Racing, mecânicos, família, patrocinadores e muita gente sabe que quem faz parte e tiver a ver este vídeo sabe sabe que se fez parte deste processo. O meu agradecimento a essa pessoa está entregue. E esta altura dos patrocinadores, lá atrás não preciso agradecer ao Maxis, que está no boné atrás de ti em letras bem visíveis, mas na camisola, esta é a altura de levantares e mostrar e falares aí dos agradecimentos para eles. Ora, mais um bocadinho, ok, portanto, queres-nos deixar então aí agradecimentos, são aí vários, assim personalizado. Eu tenho alguns patrocínios e esses patrocínios são eles que me mantêm vivos nas corridas. Claro que há que saber agradecer e há que saber dar o retorno aos patrocinadores. Eu sinto que este ano fizemos um bom trabalho de casa, muito melhor que 2021. Espero que 2023 seja ainda melhor no âmbito de dar algum retorno aos patrocinadores. Mas sim, há que realçar a Maxis, que desde 2021 e talvez 2020 tem-me vindo a apoiar, e eu não tenho dúvida que a Maxis tem os melhores pneus do mercado e muito versáteis, porque nós fizemos esta corrida da Baja Porto Alegre com um pneu de chuva, mas o pneu é tão versátil que o pneu funciona no seco. Portanto, eu fiz sexta-feira no seco de rampage e fiz sábado de rampage e houve seco e houve molhado. Portanto, é um pneu muito versátil, tem mais pneus que eu também utilizei ao fim da época, que são top. E a Maxis é um dos meus grandes patrocinadores, e a eles devo-lhes muito. Claro, a JB Racing, quero também realçar o apoio da Team Concilcar, da Isobac ACE, Decra, Volume Equilibrado, Piroteca, Stix também me preparou o desenho do meu carro, Atomic, que está-me sempre a vestir, e pronto. XT tem os melhores amortecedores do mundo. E são os meus patrocinadores, eles fazem parte desta festa, deste processo que foi um ano inteiro à procura do título, e a eles devo-lhes muito. Vamos para a parte final desta nossa conversa, porque já vai longa e tu mereces, e era essa a promessa de ter-te aqui quando fosses campeão. Eu pergunto-te, porque há, de facto, conversas no ar, principalmente desde que o teu pai esteve aqui em representação da JB Racing, falar na aposta T3, seguramente, no próximo ano, 2023. Não quis desvendar, com certeza, com as suas razões, que eu respeito absolutamente, mas é importante perceber se, no teu caso, Gonçalo, é a altura já de dares um passo diferente e passares da Federação de Motociclismo, onde foste campeão nos SSVs, e passar para os T3, por exemplo, que estão sobre a égide da FPAC. Eu pergunto, 2023 é já amanhã, já estamos a começar novembro e, portanto, praticamente 2 meses e já estamos em 2023. O que é que passa pela cabeça do campeão nacional de todo o terreno da categoria SSV para 2023, Gonçalo? É assim, eu acho que estava no direito de sair, e o meu pai
deu-me cartão verde se eu quisesse passar para a federação dos carros, neste caso para a categoria T3, e eu disse que se eu fosse campeão era a altura certa para sair, mas eu acho que ainda não é a altura certa para sair, porque eu acredito realmente na Federação de Motociclismo. Eu acho que temos um campeonato incrível, super disputado. Fomos a única categoria que foi para Porto Alegre disputar o título de campeão, portanto isso realça o facto de termos um campeonato super competitivo, onde os custos são mais acessíveis. Existe uma disputa incrível, é super competitivo, os carros andam muito bem. A categoria T3 acredito também seja uma categoria talvez para 2024, logo se vê, mas para 2023 eu à partida vou-me manter nos SSVs, porque sinceramente neste momento ainda acho mais sensato. Acho que temos uma federação de motociclismo ainda a evoluir, ainda há coisas para evoluir, mas eu acho que não se fica nada atrás. E eu acho que com trabalho 2023 vai ser um ano bom para a federação, para a categoria, para as motos, para os quadros e para os SSVs. Portanto, eu acredito e quero ficar pelo menos mais um ano nos SSVs, por escolha própria. Como disse, eu É isso que eu ia perguntar. A última palavra é dos sponsors, é da equipa, é do Gonçalo, é do pai do Gonçalo, é minha. Gonçalo Guerreiro é que vai decidir Sim. o que é que vai fazer em 2023. O meu pai deu-me a escolher e ele disse: agora tu é que escolhes, tu és campeão, tu podes sair. E eu sinto que se eu podia sair e eu podia ir tranquilo. Porque correu bem, as coisas correram bem no Norte. Exatamente. Não, Estás já com aquela percepção. As coisas no Norte, ok, não correram da maneira que queria, como é óbvio, porque eu percebi que há espaço para evoluir e temos que evoluir. Mas eu, no meu consciente, eu ainda acredito que 2023 seja o ano para continuar nos SSVs, para melhorar o carro T3 e para 2024 eventualmente passar para os T3, mas tem que haver aqui alguns meses de adaptação, alguns meses de experiência para eu ir para 2024 e claro, tentar fazer boa figura, né? Não queria entrar numa categoria onde eu não tenho qualquer experiência e gostava de ir com um carro competitivo. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter que, em 2023, quando estiver a fazer o campeonato de SSV, ir fazendo várias experiências com o T3. Nós temos T3, nós construímos T3 e T4s. E há que desenvolver, portanto eu não queria entrar completamente às escuras, portanto eu acho mais sensato continuar mais um ano numa das federações que eu acho que é incrível e onde os custos são mais acessíveis e temos um campeonato super competitivo, como já o disse, e as pessoas são porreiras, as equipas são porreiras. Eu tenho 0 apontamentos à federação e eu tenho a certeza que com alguns melhoramentos 23 vai ser dos melhores anos. Muito bem. Última pergunta pessoal, que tu respondes se quiseres. Aqui deixo perfeitamente essa liberdade, porque já estamos na parte final, já recolhi de ti as informações importantes, mas eu estava presente quando tu chegaste, já no final de Porto Alegre, ficaste no carro ali muito tempo. O que é que te estava a passar pela cabeça nessa altura, que demoraste um bocadinho mais a sair? Vimos também nas imagens de on-board também algum sentimento. Eu pergunto-te o que é que estava a passar pela tua cabeça nessa altura. Era a chuva? Tive de sair do carro, estava a chover muito? Não era a chuva. Assim, eu queria sair de Porto Alegre campeão, mas também queria sair de Porto Alegre vencedor da prova. A dada altura eu podia ter baixado o ritmo e levar simplesmente o carro até ao final, mas eu estava ali tão perto e aliás eu liderei praticamente a corrida toda até à última assistência. Nós tivemos ali uma falha que nos fez perder mais tempo, mas isso são coisas que acontecem. Entretanto, demos espaço para o nosso adversário passar-nos à frente. E acho que passou, mas ali por pouco. Mas entretanto, nós apertámos
Sei que eventualmente ele teve um stress e nós beneficiámos disso. Ahm, mas sim, o que me estava a passar na cabeça, eu na verdade não faço ideia, mas eu ainda estava a tentar perceber as coisas, né? Porque eu cheguei ao fim e eu percebi que fiz uma corrida brutal, mas eu chego ao fim e eu não fazia ideia se tinha ganho, porque eu nem sequer sabia que o meu adversário tinha tido stresses nos quilómetros finais. Sabia que tinha andado forte, portanto tinha mais ou menos a noção que provavelmente tinha ganho. Então ainda estava a tentar digerir as coisas, perceber o que é que eu tinha acabado de fazer. E claro, estava assim um bocado anestesiado, porque é assim, Adrenalina. é uma coisa pela qual nós trabalhamos durante o ano, lutamos, uh, estamos alguns fins de semana fora de casa, alguns fins de semana a treinar, a testar coisas, e claro, aquilo é a explosão, é tentar realmente perceber que fomos campeões e ganhámos a Baja Porto Alegre pelo segundo ano consecutivo e sou neste caso o piloto mais jovem de sempre a ser campeão. Imensa coisa passou-me pela cabeça, e pronto, Está felicidade. resolvido. Venha outro, não é? Este já está ganho e de que maneira? Muito bem. Gonçalo Guerreiro, agradecer mais uma vez a tua simpatia, teres-te lembrado de facto do compromisso assumido, é assim é que é, homens de palavra é assim que fazem e é com muito gosto que te recebi aqui, é bom sinal estares aqui e ficam os votos de facto de que essas negociações para 2023 sejam aquelas que tu vais decidir, ninguém decida isso por ti, porque sei o valor e sei o talento que tens, portanto aquilo que decidiste está bem escolhido e fica o desafio de voltares, porque não, a anunciarmos aqui já no início de 2023, neste caso os objetivos, que parecem ser evidentemente o de renovação do título conquistado, isto só custa o primeiro campeonato, segundo dizem, pois a partir daí é tudo muito mais fácil, mas ficam aqui os agradecimentos, de facto, por ter estado aqui e os parabéns por um magnífico campeonato ganho, com excelentes adversários que também estiveram à altura e que elevaram bastante a fasquia deste mesmo campeonato, que nos deixa muito satisfeitos, nós que gostamos tanto de todo o terreno. Os parabéns, Gonçalo. Venha 2023. Obrigado, Gonçalo. Obrigado e parabéns, então. Até breve. Obrigado.